O primeiro líder nosso foi o pastor José Dantas, né? Que hoje já dorme no Senhor. Ele foi um bom líder, por sinal. José Dantas era um pai. Era o paizão da Umadejan. Dantas foi líder por muitos anos. Ele ia nos buscar em casa para ensaiar. E são recordações lindas, lindas, emocionantes. Você tem uma ideia, naquele tempo, isso aqui fazia o desfile, ficava tomada essa rua aí. Ele puxava pela mocidade. Ele preparava-se um lanche ou um jantar, porque cada ensaio os jovens não iam para casa desprovido de nada. E saída tudo assim, pontual, em horários e tudo. Então ele colocava as meninas tudo magrelinhas, ele jogava a gente igual, sabe? Jogava a gente lá naqueles caminhão, ficava todo mundo quietinho, aqueles caminhão de lona, de exército, gente. De exército, a gente ia tudo ali, feliz da vida. Aí, depois dele, ele ia correndo os outros, né? Teve o saudoso irmão Alcide. E depois teve o pastor Roberto. Ainda pegamos uma fase do pastor Eudo, né? Que ainda iniciou a liderança com os jovens. A juventude naquela época era muito compromissada. O foco era a oração, o evangelismo, e ali o Senhor falava. O que me alegrava muito, até hoje me alegra, é que quando tem a reunião de obreiro aqui, né? Quando acaba a reunião de obreiro, sai um monte de pastores, né? E são os jovens daquele tempo. A juventude daquela época era uma juventude bastante compromissada, alegre. A gente via no rosto, no semblante das pessoas, a alegria de servir a Cristo. A gente pôde ver muitos jovens sendo batizados com o Espírito Santo, muitos jovens, porque a busca, iam ao monte, muitos jovens, tinha o evangelismo na madrugada, eles eram jovens corajosos e jovens que a gente viu dar fruto. Tanto é que o sonho de muitos jovens da minha época era ser líder da Umadejan. Era uma mocidade grande, porque não tinha esse montão de igreja que tem aí. Agora, por aqui não tinha esse montão de igreja. Era praticamente só o Metrópolis aqui. Fazia como se diz, o congresso aqui, não perdia para hoje não. Em número de pessoas, era muita gente. A gente enchia, para todo culto de mocidade era uma benção. Nossos jovens, eles tinham compromisso no domingo de manhã à noite. Tanto escola dominical, após a escola dominical eram os ensaios, e tudo iniciando com períodos longos de oração. Após, a gente saía 3 horas para o ar livre. A gente participava com os nossos irmãos, e em casa correndo, 6 horas, o Bereia oração. Bereia hoje, para a gente, era o antigo Salão Celeste. Aquele salão ficava cheio de jovens. Se chegasse um pouquinho das 6, você não encontrava mais lugar para você dobrar o joelho e orar. E era assim, o domingo era fechadinho só nas tarefas da igreja. Pós-culto, a gente se reunia na porta da igreja, ficava conversando, ficava batendo papo, ou ia para um lugarzinho comer aquele famoso, hoje chama-se de podrão, né? Naquela época era simplesmente um hambúrguer. A gente ficava sentado, reunido, conversando. Final de semana que não tinha saída da juventude, a gente se reunia na casa de alguém, tocando violão, cantando, conversando, fazendo um churrasco. Então, essa era a forma que a gente convivia na época. Jovem era, não dizendo que os nossos jovens hoje não são obedientes, mas assim, eles tinham mais temor de Deus. A gente obedecia muito, muito mais do que hoje. E a juventude, às vezes, andava, entendeu? E nós íamos com alegria, louvando, cantando, né? Não tinha essa questão de, eu não vou, as moças, às vezes até de salto alto, ia, e assim, hoje em dia é óbvio, nós temos uma facilidade, né? Muitos têm transporte, naquela ocasião só tinha um Fusquinha, não dava para colocar todo mundo, mas nós dávamos 3, 4 viagens, sempre aparecia um irmão também para ajudar. Certa feita, o Cícero dirigindo, a Kombi guiçou, né? Na Dutra, nós tivemos que empurrar as pessoas falando, né?
brincando com a gente, mas mesmo assim aquilo não desanimava, empurrava a Kombi pegava, chegava até a determinada congregação para adorar o nome do Senhor, a juventude sempre dando um retorno satisfatório. Né, vamos fazer o congresso, que na época não falava de congresso, né? Aí ali começou o primeiro, que foi em 1974, a igreja lotou. Tinha as pré-confraternização, que era nas congregações e toda a mocidade do campo se reunia. Era verdadeiros avivamentos, as pré-confraternização, até vinham as confraternizações que eram céu aberto. As aberturas de congresso eram assim, meninas representando cada estado, né? Hoje temos mais estado, mas na época tinha menos estado, cada uma com sua faixa, né? Representando ali aquele estado, quando ela se destacava mais à frente, quando chamava, por exemplo, Recife, Bahia, Pernambuco, e a menina chegava à frente e uma das coordenadoras falava um texto, né, sobre aquele estado, né? Tinha, assim, sempre alguém, um locutor, para, né, dar aquela tipo poesia da época, né? A gente falava poesia, né? Então falava sobre aquele estado. E quando ela terminava de falar, a jovem, né, se retirava e ficava do lado. Mas assim, do momento assim de confraternização, né? É uma coisa assim que era, eu achava que era assim, achava não, é um momento que foi bem marcante, porque as meninas eram guiadas assim, tinha uma lâmpada no alto da parede, 3 cores. Então era posicionada meninas na galeria e tantos assim como na parte lateral da igreja. E a troca de bandeira teria um tempo de 15 a 20 minutos. Então as coordenadoras, as meninas da liderança ficavam esperando o toque para a menina, uma primeira lâmpada, a menina levantava, a segunda já estava posicionada atrás da amiga que ia fazer a troca da bandeira, né? E a terceira lâmpada você já estava posicionada e o segurar a bandeira, que era uma ordem militar. Você não poderia segurar a bandeira em qualquer posição. Você teria que postura, posição de uma mão a outra mão, e ali você permanecia por 15 a 20 minutos até a próxima troca de bandeira, quando as luzes já eram acesas para fazer aquela troca. Então era um momento assim, muito assim, bem rígido, e as meninas faziam com maestria, sabe? Muito perfeito. Que hoje a tecnologia, né, é muito mais, você tem, e naquela época não tinha telão, não tinha ninguém, mas assim, as lâmpadas, as cores da lâmpada na parede já te direcionava, momento de levantar, posicionar na bandeira e a sua retirada. Cada congresso tinha assim um mover de Deus, e a gente tinha assim a participação que hoje a gente, de grandes pregadores, os nossos eventos tinham grandes pregadores que assim, e tanto isso chamava a atenção que vinham muitas igrejas. A igreja ficava super lotada mesmo, porque a pessoa, além de participar, queria também ver, né, aquele irmão pregando. E foram vários, né, que teve assim a participação ao longo do tempo. O Congresso da Humanejã tomou uma dimensão, na época eles falavam, Joel, Jardim Metrópole é o maior congresso de mocidade da Baixada Fluminense, não tem outro igual. Nos dias das festividades mesmo, eram muitos ônibus que vinham de fora. Quase todos os congressos, as ideias dos temas era eu quem dava, eu que escolhia. Eu sempre, quer dizer, reunia a diretoria e falava, ó, domingo que vem nós vamos escolher o tema do congresso da Humanejã. Então cada um diretor traz um tema. Eu sempre gostei muito de escatologia. Então pode ver que na minha época quase todos os temas eram escatológicos. Aí, quer dizer, o que eu fazia? Os temas. Dependendo do tema, eu bolava e ia pesquisar um desenho para simbolizar aquele tema. Aí dali eu fazia, eu procurava tentar alguém, ou eu mesmo, como eu tinha um curso, eu
de silk screen, eu pesquisava, eu fazia arte final, mandava, eu mesmo revelava, eu mesmo fazia revelação de tela, tudo aquele negócio, e ia fazer a lapela. E às vezes passava a noite lá na igreja, em cima daquele balcão que era ali, não era o balcão da cantina antigamente, que era ali, passava a noite ali em cima daquele balcão estampando, fazendo as lapelas, fazendo os cartazes. Josias cansou de passar a noite comigo ali, claro, Josias Toledo, o João, da Rosângela, quanta gente me ajudou ali, a gente passar a noite ali. E naquela época se fazia muito, né? Eu fazia aqueles desenhos com aqueles painéis, botar lá na parede, com o painel, com os desenhos simbolizando. Cansei nos congressos, passar a noite ali em claro, de joelho no chão, estender aquela lona ali e fazer o risco do desenho e pintar. Inclusive ali, cansei de passar a noite em claro ali, ali lá da igreja, todo mundo ia dormir, o zelador ia dormir, e ficar eu, mais 2 ou 3 ou 4 lá, a gente fazendo e pintando, tudo lá para no outro dia. Ia começar o congresso, botar o painel lá na parede. Fiz o curso de silk screen, só por causa da Umadejan, para poder trabalhar, fazer aquelas lapelas, fazer aqueles cartazes, estampar, imprimir, e depois sair com um balde de cola na mão, daqui pelo Botânico, sair no Vilar dos Teles, sair aqui pelo Sumaré, colando nos postes, nos muros, um pacote assim de cartazes, entendeu? Antigamente nós usávamos muitas lapelas assim no peito, era muito legal. Nós estampávamos as lapelas, estampávamos um prospecto que colávamos no poste, saíamos de madrugada, tarde da noite, para colar os prospectos no poste. Era tudo muito lindo, muitas irmãs na cozinha, fazendo comida, né? Era muito bonito. A gente dava presente, era muito batismo no Espírito Santo. Nossa, era uma coisa linda, batismo com o Espírito Santo. E pessoas que aceitavam a Jesus, que se entregavam a Jesus nos congressos, agora está mais difícil, né? O congresso da UADEJAN, o último congresso separado, foi algo assim marcante. O trabalho que foi feito na Avenida do Comércio, nós fechamos a Avenida do Comércio. E ali eu lembro que durante a madrugada aí nós ficávamos, algumas pessoas vigiando, né? Porque ficava o palanque montado, o som. Teve até um incidente, o rapaz encostou com o carro no palanque, mas não teve transtorno nenhum, graças a Deus tudo se resolveu. Foi muito lindo, o ajuntamento foi feito. Na época o líder dos adolescentes era o nosso irmão Elton, né? Elton Salomão. E assim, para mim foi um dos congressos que marcou, né, o início da minha trajetória aqui no Campus Jardim Metrópole. A programação ali ficou muito boa porque foi fechada com a Avenida do Comércio, então a gente foi feito, né, pela coordenação, pelo Elton, foi feito ali os pedidos para a secretaria, para poder fechar a Avenida do Comércio, aquela coisa toda. A orquestra apoiou, né, teve o apoio, né, do nosso presidente, o saudoso pastor João, seu fabricante, que dava total apoio, né, a esse departamento, e tudo fluiu bem. A gente saía dia de domingo, de manhã, consagração, um pastor que vinha, dava um estudo, almoçava, 2 horas reunia todo mundo ali com a banda de música, saía com as bandeiras pela rua, fazendo um desfile. 4h30, 5 horas voltava, parava ali, às vezes na praça ali, tinha um ar livre rápido, terminava o ar livre, direto para a igreja, 6 horas começava o culto de encerramento. Deus batizava na praça. A Umadejan tem história, né? Ela deixou muita gente, tem muitos pastores hoje aí que são pastores que cantaram na nossa cidade. Eu lembro que no ano do congresso a gente conseguiu fazer avivamento em maio, nos 5 sábados. E todos os 5 sábados a gente teve superlotação. A preparação do Jubileu de Prata começou colocando Deus em primeiro lugar, né? Uma equipe altamente competente que o Senhor nos concedeu. Também o nosso grande amigo Ricardo, né? Ele ficou responsável pela lapela.
ele ficou responsável pelos mastros, pelas bandeiras, ele nos deu algumas orientações. Então, assim, o irmão Ricardo, o pastor Alexandre, o pastor Robson, eles foram os elementos presa, que Deus usou eles de uma forma tão grande que eu, assim, não tenho palavra para agradecer a Deus. Nós convidamos o pastor Samuel Bezerra, de São Paulo, foi uma benção muito grande, ele pregou, trouxe uma palavra maravilhosa, até ficou por um tema, e não somente isto, ele sempre dizendo que Jesus fazia muito mais, né? E sempre foi feito muito mais, foi 4 dias de vitória, foi benção. É o seguinte, é o lema que eu não gosto de deixar ninguém para trás, nós somos uma família, né? E na família ninguém fica para trás. Qual foi a nossa visão naquele momento? Que todos participassem. Então veio a ideia de fazer as camisetas, né? Que dava condição para todo mundo participar. O mais importante ali não era só o uniforme na camiseta, era a presença de Deus, o semblante da alegria da salvação de cada pessoa. Gente principal foi Miriam Rezende, né? Miriam Rezende pegou todas as gerações, né? Então, o que será? O Madejão, onde está você, que também já foi já do lado que a irmã Maria Lúcia, né? Teve um hino oficial o Madejão, onde está você? Estou no alto, não posso descer. O Madejão, onde está você? Estou no alto, não posso descer. E a letra era grande, não era hinos pequenininhos, não, era louvores grandes. Os irmãos homens, né, dizia qual era o tema, e Jesus me dava o hino. Quando o coordenador falou para mim assim, eu soube que a senhora tem hino, canta aí um hino para mim, ver se serve para ser o hino oficial do Congresso. Aí eu falei, irmão, o hino que eu tenho não serve, não. Por quê? Eu digo, não, porque ele fala em morte, o Congresso fala em morte. Canta aí para mim ouvir. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Pode vento soprar forte, não temos medo da morte, nada abala nossa fé. Jesus de Nazaré, aí os jovens, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, a mocidade, as moças, Jesus de Nazaré, eles respondiam, Jesus de Nazaré, pode o vento soprar forte, não temos medo da morte, nada abala nossa fé. Aí eu cantei o hino, ele é esse o hino do Congresso. Falei, que isso, irmão? É esse o hino do Congresso. Aí, tudo bem. Aí chegou o Congresso, cantamos o hino, mas o fogo caiu. Foi não tenho nem palavra para expressar como a maravilha que foi, né? Aí, quando foi no ano seguinte, Jesus me deu um outro hino para o Congresso. Um vento forte soprou, um vento forte soprou, a nossa fé o vento não abalou. Se um soldado tomba em campo de batalha, Jesus levanta outro que a guerra não para. Jesus me deu esse hino, né? E nós cantamos esse hino, né? E foi muita bênção. A gente não cantava assim qualquer um louvor que fosse dos cantores da época. O hino do tema era direcionado pelaquela pessoa que era compor aquele hino, fazer a letra, a música para os jovens ensaiar. O critério, né, das escolhas de música, né? A implementação, primeiro, o critério da escolha de música era um período de muita oração. Nós orávamos o Senhor e Deus nos conduzia as músicas e nós pegávamos a letra da música, preparava
E isso envolvia a escolha de canções que transmitissem mensagens de louvor, adoração e reflexão, além de adequá-las. A gente mesmo não decidia. Tanto o repertório de música era escolhido pelos líderes. Teria que ter aprovação deles. Seja assim. E na época, né, nós jovens, rebanhão, nem pensar que era música, né, que era bem ritmada, coisa assim. Então, os coordenadores, tinha muitos coordenadores, eles escolhiam com os líderes. Você não tinha que a opção assim, ó, eu vou colocar essa música, entendeu? E vamos cantar. Não tinha essa opção. Na época de 80, 90, que fizemos a implementação da orquestra Big Band, que era composta da base, né, que é guitarra, contrabaixo, guitarra, bateria e os instrumentos de sopro. E começamos a fazer essa inovação, né, no coral da Almadejana, na divisão de vozes, nas quadros de vozes, e era um trabalho muito apurado, era um trabalho gratificante, porque eu via o desenvolvimento dos jovens, né? E nesse período, os jovens tinham a alegria de estar no ensaio, não faltava ensaio. E eram ensaios constantes, durante a semana, os 2 ensaios, e no domingo era o dia oficial de todo o campo reunir. E o que nós olhamos nisso tudo? O mover de Deus, quando Deus realiza o desejo do nosso coração, né? E no ano 2000, nós fizemos a implementação do back vocal, né? Vimos a necessidade de ter esse back vocal e nós fizemos uma seleção, né? Todo o coral era uma seleção, especialmente cantavam sem cópia. Os jovens se dedicavam de uma forma que decorava as músicas. As músicas eram decoradas e quando cantava no dia da festividade, no dia do congresso, não tinha, né, nem telão, que na época a tecnologia não oferecia muito essa oportunidade de data show, mas eles louvavam a Deus porque decorava a música, decorava as vozes, né, o back vocal com a segurança, a orquestra também com a segurança, e com tudo isso, né, a gente vimos uma sinceridade no coral, no louvor ao nosso Deus. O Madejã tinha muitas canções que ficaram marcados na vida da gente. Uma canção que falava assim: quando eu atravessar o mar da Galileia, um hino de vitória eu irei cantar. Os homens faziam essa parte e as mulheres faziam a segunda parte. E ficou marcado na vida da gente. Também a canção Um Milagre, Senhor, foi marcante em nossas vidas. Hoje o pastor Daniel, que era maestro também na época, ele regeu essas canções. Ficou muito marcado na vida da gente. Ah, com certeza. Um milagre, Senhor. Isso aí, não esqueço nunca. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Isso aí até hoje. Pode ser quem tiver com 60, 50, até os novatos hoje lembram. É uma música que marcou e marca gerações até hoje. Contas prestarei diante do meu Deus. Daniel, grande regente. Contas prestarei diante do Senhor, quando ele voltar para me buscar. Essa aí também marcou história, muito bom. A orquestra então arrebentava nessa época aí. Um congresso que eu participei, e se eu não me engano foi o segundo congresso, meu pai era regente, meu pai me colocou para fazer solo de um louvor, que eu não esqueço até hoje. E foi assim, foi algo extraordinário, porque Deus operou de uma forma assim grande, porque teve pessoas, eu lembro que teve uma caravana de São Paulo, e teve jovens que chegou e falou assim: nossa, quando eu ouvi você cantando, parecia assim que estava me dando um alívio na alma, de tudo que nós passamos para estar aqui, porque eles tinham passado por problemas grandes, né, para vir de São Paulo para cá, e eles falaram: você foi um alívio, esse louvor realmente foi um alívio, e ali Deus operou uma coisa, foi uma coisa grandiosa, foi um congresso assim, abençoado mesmo por Deus. E o louvor foi, eu lembro até hoje, que foi um hino de Edson e Thelma, um hino bem antigo, e foi Me Queima com Brasa Viva. Me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Toca minha alma,
vem meu coração queimar, me queima com brasa viva do altar. Olha, são muitos testemunhos. E houve um congresso que eu não me lembro bem se foi o Multidões, no Vale das Decisões. Nós estávamos ensaiando, vínhamos para o ensaio, e eu não falei com ninguém que eu não ia fazer o uniforme, que eu não tinha condições de fazer o uniforme. Mas eu não perdi um ensaio, não perdi uma consagração, mas eu jejuava e dizia assim: Deus, eu estou ensaiando, eu estou indo para as consagrações, porque para fazer congresso no meu tempo, era jejum e consagração o mês inteirinho. Não era chegar, cantar, ensaiar, não. Tinha um preparatório. E aí eu estava orando e disse: ah, Senhor, eu vou para esse ensaio, para os ensaios, mas tu sabe que eu não vou participar, eu não tenho a roupa, eu não tenho dinheiro. Mas eu também não me lamentava, eu não reclamei com ninguém, eu não falei com ninguém, eu bem quietinha. E aí ensaiei as entradas da bandeira, eu fazia tudo. E quando foi no último ensaio, todo mundo abraçando, amanhã é o grande dia, eu dentro de mim, mas eu não estarei aqui. Nós tínhamos na Almadejã antigamente uma irmã conselheira que hoje dorme com o Senhor, que além de conselheira era a mãezona. E ela era a que costurava os uniformes para várias congregações. E aí eu não sabia de nada. Quando foi de manhã, na quinta-feira pela manhã, eu lá preparando a casa, tudo, e me batem no portão. E quando bate no portão, era o meu uniforme. E ela chegou lá, aqui, o José Danto, nosso presidente, mandou. Eu falei, mas como assim? Eu não falei nada para ninguém. Aí a irmã disse assim: o Espírito Santo do Senhor visitou ele pela madrugada e disse que era para mim fazer o seu uniforme, porque você tinha que estar na festa. E quando ele te dá um presente, o presente fica marcado para sempre. Quando ele manda, a costureira fez na medida certinha, perfeita. E sabe de uma coisa? Até a sandália eu ganhei. Na confraternização, o pastor Gilvan Rodrigues pregou. Os vizinhos ali do lado chamaram o corpo de bombeiro, que a igreja estava pegando fogo. E o bombeiro chegou lá e o pastor, eu lembro até hoje, o pastor Jonas Fabricante, falou assim: olha, gente, os vizinhos chamaram o corpo de bombeiro para cá porque falava que a igreja estava pegando fogo. E realmente a igreja está pegando fogo, mas é da glória de Deus. Foi aí que a glória caiu mesmo. Os vizinhos viram labareda de fogo saindo. O bombeiro veio. Ué, chegou lá, chamou alguém da igreja. Não recebemos um comunicado que a igreja estava pegando fogo. Mas a juventude, eu falo, orava. A última década da Almadejã, na minha concepção, reflete muito a minha história de líder. No ano de 2008, eu tive o privilégio de ser convidado pelo meu amigo, o pastor Alexandre, para fazer parte da diretoria. E desde então, desde 2008, a gente trabalha junto. Eu fui regente, fui coordenador de eventos, eu fui líder e hoje eu estou de novo mais uma vez, agora dessa vez, como segundo líder com ele. E assim, um privilégio incalculável, porque algumas pessoas poderiam estar onde eu estou. E Deus decidiu nos dar essa oportunidade, e a oportunidade não se perde. Se hoje sou um pastor, é porque eu iniciei trabalhando com jovens. Eu penso que qualquer pastor deveria passar pela experiência de liderar jovens. Eu comecei como segundo coordenador, na época o Antônio, que era o segundo líder. Vim, aceitei e começamos a trabalhar. Eu, como segundo coordenador,
Josênio como primeiro, o pastor Alexandre era o líder e o Antônio era o segundo. Começamos a trabalhar essa época, correndo atrás de pregadores e tal. O ano que aconteceu o primeiro congresso meu como coordenador da Umadejan, algo que eu nunca imaginei, né? Trabalhar com o Novo do Campo. A gente tem muito testemunho com a Umadejan, principalmente com provisão. Deus sempre foi muito provedor. Por causa de alguns princípios que nós temos, esse tempo de liderança nessa década nos proporcionou muito conhecimento, principalmente com algo chamado gestão. Tudo parecendo que ia dar ao contrário, mas Deus ele se fez presente e realizou coisas grandes. E fica sempre aquela expectativa, né? E a expectativa acaba nos surpreendendo, porque Deus surpreende. Eu vi muitos jovens nessa gestão. Deus falou uma certa vez aqui que Deus ia batizar jovens voltando para casa. Eu lembro que o congresso tinha acabado, os jovens desceram e eu fui ver os carros, as caravanas, e de repente a líder Neuzinha, que chamávamos de Neuzinha, lá de Vila César, nos chama junto com a segunda líder e pede para a gente ir na Kombi, orar para os jovens para poder eles irem embora, que já estava indo embora, né? E a gente foi na porta da Kombi, quando a gente chegou na porta da Kombi, nós começamos a orar, os jovens já estavam embrasados, Deus batizou todos os adolescentes jovens que estavam dentro da Kombi, e isso ficou marcado na história, para mim foi um referencial. Teve aproximadamente mais de 40 almas para Jesus, aquilo ali para mim foi incalculável, é algo assim que a gente leva para a vida toda. Em 2009, quando nós estávamos no nosso primeiro retiro, e quando nós chegamos em casa, teve uma jovem, eu falei lá antes de sair, que o jovem que tivesse fé chegasse em casa, parece algo de loucura, pegasse o copo, colocasse a água e apresentasse, desse para sua família, para quem ela quisesse. E teve uma jovem que levou isso à risca e chegou em casa, ela pegou um copo d'água sem falar nada, sem dizer nada, ela foi, pegou um copo d'água e levou para a mãe. Quando a mãe provou a água, a mãe falou assim: o que você colocou nessa água que ela está com gosto de azeite? E havia um desejo no coração de fazer algo muito específico para os jovens. Só que, por tradição ou por receios, das metrópoles não permitia que se fizesse retiro espiritual. Por causa dos medos, né, da responsabilidade de levar filhas e filhos de irmãos e membros e obreiros. Fomos para lá com 120 e poucos jovens. Eu parei meu carro entre os dois dormitórios, tinham dois dormitórios, tinha um masculino e um feminino, e eu parei o carro no meio entre os dois, abri a mala e passei 3 noites sentado na mala do carro para que um jovem não atravessasse, né, de um quarto para o outro, preocupado com o que poderia acontecer. E graças a Deus, a gente participou, Deus batizou, Deus renovou, Deus curou, Deus salvou naquele retiro, e quando nós voltamos de lá, voltamos com muito resultado. Eu vi a necessidade de fazer uma junção. Mas como fazer uma junção? As congregações, já por causa das necessidades, né, começavam a juntar os jovens adolescentes para cantar, e isso estava refletindo na Umadejan também. E ficou essa ideia, mas nós só vamos concentrar mesmo o nome, a criação do nome em 2016. E nós achamos por bem fazer uma junção, mas como é que faria? Aí um dia eu tive a ideia de acrescentar mais um A na nomenclatura que dava alusão, que dava referência aos adolescentes. Foi quando nós criamos a Umadejan. Então, para esse congresso, especificamente esse congresso, Jubileu de Ouro, acho que Deus nos, né, presenteou com essa dádiva. E quando eu trago a história de 50 anos, quando veio a minha ideia de fazer uma junção do retrô, daqueles que já cantaram, para participar dessa história. Então, eu vim buscar no retrô e nos atuais algo que pudesse valer para todos. O que poderia valer para todos num contexto de departamento? Era um renovo, porque eu, fazendo meus 50 anos como um jovem de 12 anos, ele entende que precisa ser renovado todos os dias. Esse tema ele foi muito interessante, porque o que a geração de hoje precisa, de fato, é de um renovo genuíno. Se você vê a blusa, o re fazia alusão ao retrô e o novo fazia alusão à juventude que eu lidero. Então houve essa junção de nomes que ao mesmo tempo deu o tema oficial, o renovo. Eu espero para este congresso. É um avivamento que vem impactar não só esses 3 dias, não só os momentos de culto, mas que quando os jovens voltarem para casa daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eles lembrem que nessa data
eles receberam um grande renovo. E a igreja em si. No mínimo, eu preciso que a igreja renove a esperança de voltar ao primeiro amor e a esperança da volta de Cristo. Então, o recado que eu deixo para essa juventude, para essa geração que vem conosco e vai continuar esse legado trabalhando, é que vocês não percam a essência de um jovem cristão. Sempre busquem a conexão com o passado, porque eu digo sempre, a conexão com o passado constrói ponte para o futuro. E se você hoje está vivendo a sua juventude, vive ela plenamente na presença de Deus, para que amanhã você tenha testemunho, história e deixe legado. Seja um jovem abençoado, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E seja um jovem que não tenha arrependimento de ser jovem. Entendeu? Não é à toa que a Bíblia diz que moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, coisa boa é ser jovem, ser cristão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.